pessoal, espero que estejam todos bem. Enfim, chegou a hora do nosso retorno, porém agora de forma virtual. Com fé e esperança, logo estaremos juntos novamente. Na nossa primeira semana de teletrabalho, abordamos na atividade as unidades temáticas Números e Probabilidade e Estatística. Na unidade temática Números, o nosso objeto de conhecimento é o cálculo de porcentagens, que é fundamental para resolvermos uns problemas matemáticos dos mais variados assuntos. Já na unidade temática Probabilidade e Estatística, nosso objeto de conhecimento neste momento é análise e interpretação de tabelas e também de gráficos de barras, colunas, linhas ou setores. Acredito que vocês estejam acompanhando através das mídias os detalhes sobre a pandemia que nos assola. E muitas vezes, essas informações são dadas por meio de gráficos, tabelas e cálculos percentuais. Assim, para compreendermos melhor esses dados, é tão importante relembrarmos os conceitos de porcentagens e tratamento da informação. Fique agora com a correção da nossa primeira atividade do teletrabalho. Abraços e até a próxima aula. Escola Municipal Professor Hilton Rocha, Matemática, correção da atividade do teletrabalho, primeira semana, 6/7 a 10/7 de 2020, oitavo e nono ano, professores Fabiola, Silva e Ricardo Isabel. Hoje nós começamos, pessoal, alunos, as resoluções das questões dessa primeira semana do nosso teletrabalho, tá bom? Questão 1. No gráfico abaixo está representado o local de nascimento dos 800 funcionários de uma grande loja de departamentos da cidade de São Paulo. Temos aí um gráfico de setores, né, ou conhecidamente como gráfico de pizza, local de nascimento dos funcionários. A parte amarela aí que vocês estão localizando com 72 graus aí, representa aqueles funcionários que nasceram na capital. A parte azul, os funcionários dessa empresa que nasceram em outros estados, e a parte rosa aí, aqueles funcionários que nasceram no interior do estado de São Paulo. Se lá na minha circunferência vista anteriormente, eu sei que a parte amarela era 72 graus, então aquela última parte que sobrou lá embaixo para a gente, que são os outros funcionários que a gente está tentando localizar, que vieram de outros estados, seriam os 180 menos 72, ou seja, sobrariam 108 graus para a gente estar calculando aí. E voltaria naquela situação lá de fazer uma proporção. Ou seja, 360 graus representaria 100% da circunferência, e esses 108 graus representaria quanto para a gente? Continuaria naquele processo de multiplicar cruzado, né? 360 vezes x e 108 vezes 100. Teríamos essa equação aqui embaixo montada para a gente. 360 graus vezes x, que é igual a 108 vezes 100%. O 360 está multiplicando, ele iria para o outro lado dividindo. Poderíamos fazer aqueles processos de simplificação que a gente sempre tem, cortar zero em cima com zero embaixo, né? Sobraria o que para a gente aí? 108 vezes 10 dividido por quanto? 36, usando a calculadora em casa aí, descobriria então que a parte de funcionários que vieram de outros estados dessa empresa representaria um total de 30% para vocês, ok? Vamos para a pergunta da letra A. Quantos funcionários nasceram na capital do interior de São Paulo? Voltando no gráfico aí, gente, vão prestar bastante atenção que aqueles que nasceram na capital são aqueles que estão considerados nessa parte do gráfico aí, o setor amarelo aí, que representa 72 graus para a gente. Esse círculo aí está representando o total de funcionários, e a divisão do círculo está dada de acordo com a medida do ângulo de cada setor circular. No caso, que nos atende para essa questão da letra A aí, somente essa parte amarela aí, esse setor circular amarelo aí com 72 graus, né? Tá bom? Como a quantidade de funcionários representada no setor circular é diretamente proporcional à quantidade de funcionários do círculo, a gente vai ter que observar o seguinte, tá? A gente está querendo olhar aquela parte onde está 72 graus. A gente precisa de calcular quantos funcionários
estão localizados ali naqueles 72 graus ali para a gente. Vamos começar os cálculos então, gente. Primeiramente, não se esqueça, ou então vamos lembrar, né, que uma circunferência para a gente, ela é uma volta completa que daria para a gente 360 graus. Ou seja, aquele gráfico de setor visto anteriormente para a gente, aquela volta completa da circunferência, daria 360 graus, representando para a gente todo o número de funcionários lá que nasceram dessa fábrica lá em São Paulo, tá bom? Ou seja, esse 360 graus dessa circunferência toda para a gente representaria aquele total de funcionários, ou seja, 800 funcionários. Só que a gente não está querendo o todo, a gente está querendo só aquela primeira parte lá, que é os 72 graus, né? Aí vamos naquela parte que nós já dissemos anteriormente, a parte da proporção. Se 360 representa 800 funcionários, 72 graus representaria o quanto para a gente? Temos aí uma regrinha simples, né? Onde a gente vai ter que fazer essa proporção, aquele traço de multiplicar cruzado, né? A gente estaria fazendo 72 vezes 800 e 360 vezes x. Fazendo todo esse processo, a gente chegaria nessa equação, ou seja, 360 graus x é igual a 72 graus vezes 800. A parte simples de uma equação, a gente tem que isolar a variável de um lado. A gente deveria tirar esse 360 que está do lado esquerdo e passar para o lado direito. Do lado esquerdo ela está multiplicando, do lado direito ela ia passar o quê? Dividindo. Então nós teríamos 72 graus vezes 800 dividido por 360. Aí chegaríamos num passo que a gente poderia estar simplificando, cortando zero em cima com zeros embaixo, cortando o grau de cima com o grau de baixo. Aí sobraria o que para a gente aí no caso? 72 vezes 80 dividido por 36. Só que esse 72 de cima é o dobro do 36 que está embaixo. Ou seja, a gente pode pegar 72, dividir por 36, que dariam 2. Aí sobraria 2 vezes quanto? 80, que daria uma resposta final de 160 para a gente. Ou seja, 72 graus aí corresponderia a 160 funcionários que nasceram na capital. Essa era a pergunta da letra A. A pergunta da letra B. E no interior de São Paulo, quantos funcionários dessa fábrica que são do interior do estado de São Paulo? Até é simples a gente notar, gente. Se a gente for notar lá que a circunferência ela é um todo para a gente. Estão vendo aí? A parte rosa, que é o interior, ela representa metade dessa circunferência. Ou seja, se a circunferência toda representa 800 funcionários, essa metade, que é 180 graus para a gente, que é metade da circunferência, representaria o que para a gente? Uma divisão de quanto? Pega esses 800 e dividir por quanto? Por 2, o que dariam 400 funcionários. Ou seja, no nosso interior do estado de São Paulo, dessa fábrica lá, 400 funcionários vieram lá do interior do estado de São Paulo, tá bom? Essa é mais tranquila de ser entendida, né? A letra C, que porcentagem corresponde aos funcionários que nasceram em outros estados? Vamos analisar o seguinte, gente. Toda a nossa circunferência, o nosso círculo, ele representaria o que para a gente? 100%. Esse 100% daí o 360 graus, concorda comigo? Questão número 2. Temos aí a questão número 2 dizendo o seguinte: o supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E, entretanto, durante 3 horas e meia. Observando os 2 gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora que cada um deles executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou, a mais que o funcionário C, é 4, 3, 10 atendimentos, 5 atendimentos ou 6 atendimentos. É uma questãozinha simples, tá? Vamos lá tentar elucidar ela para vocês aí. Só que temos que começar a resolver essa questão
retirando alguns dados do enunciado da questão e dos gráficos 1 e 2. Então aqui para a gente os gráficos 1 e o 2, tá? No gráfico 1, o funcionário A e o funcionário B. No gráfico 2, funcionários C, D e E. Lá no gráfico 1, os funcionários A e B trabalharam 2 horas e meia. O funcionário A produziu 10 atendimentos durante essas 2 horas e meia e o funcionário B 25 atendimentos. Já no gráfico 2, onde estão os funcionários C, D e E, o funcionário C produziu 21 atendimentos, o D 35 atendimentos e o E produziu 28 atendimentos, lembrando que durante essas 3 horas e meia, pessoal. Entretanto, vão prestar bastante atenção nesse problema, que a pergunta é bem clara, tá? Apesar de termos lá funcionários A, B, C, D e E, a pergunta diz para você o seguinte: qual o número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C? Ou seja, a comparação se dará somente entre esses dois funcionários, o funcionário B e C. Apesar de ter na questão os dados do funcionário A, do funcionário D e do funcionário E, nós não iremos utilizar esses dois dados, esses 3 dados. Iremos utilizar somente os do funcionários B e C. Vamos aos cálculos então. Para isso, primeiramente, temos que saber quantos atendimentos cada funcionário fez. Esse atendimento de B e C tem que ser em 1 hora. Lembrando que no gráfico lá eles atenderam durante 2 horas e meia ou durante 3 horas e meia. Vamos ver o funcionário B primeiramente. O funcionário B fez 25 atendimentos durante 2 horas e meia, ou seja, o que dá 10 clientes por hora. O funcionário C fez um total de 21 atendimentos durante 3 horas e meia, o que deu para a gente um total de 6 clientes por hora. Ou seja, o funcionário B tem aí um total de 10 clientes durante 1 hora que ele consegue. Já o funcionário C tem um total de 6 clientes por hora que ele faz esses atendimentos, tá? Agora ficou bastante fácil de finalizar essa questão. Vamos lá finalizar ela. A gente tem que fazer a diferença. Nós grifamos aqui a palavra diferença, ou seja, ele quer saber o que B fez a mais do que C, ou seja, a diferença entre B e C. B fez 10 e C fez 6, então 10 menos 6 daria um total de quanto a mais aí a favor de B? 4. Qual a resposta correta para a gente? A, 4, B, 3, C, 10, D, 5 ou E, 6? Temos a partir do cálculo em cima aí que daria um total de 4 a mais a favor de B aí, tá bom? Questão número 3. O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 pessoas. O dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das 2 pessoas foram iguais é segunda-feira, quarta-feira, letra B, sexta-feira, letra C, letra D, sábado e domingo, letra E. Temos aí embaixo aí, pessoal, um gráfico de linha, né? A linha azul representando a produção de lixo de uma pessoa e a linha vermelha representando a produção de lixo de uma outra pessoa. Um gráfico de linha, para a gente interpretar um gráfico de linha, é bem fácil, né? Você consegue notar os picos, queda, então fica fácil de estar entendendo esse gráfico aí. Lá embaixo é apresentado a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, né? E na parte aí da esquerda aí, na vertical, a quantidade de lixo que essas pessoas produziram em quilos aí nesse período, né? O que a gente precisa de estar verificando aí, que a pergunta está bem clara, né? O dia da semana que essas pessoas produziram a mesma quantidade de lixo. Observando o gráfico, a gente consegue notar que o dia que coincide aí, que a linha está em cima da outra aí para a gente, é lá no domingo, né? Ou seja, essas 2 pessoas produziram no domingo a mesma quantidade de lixo, que seriam aí, até olhando pelo gráfico, de 10 quilos, né?
a nossa resposta então para a gente seria a letra E no domingo, né? Uma questão muito simples está sendo entendida para a gente aí. Um gráfico de linhas permite esse entendimento muito mais rápido, né? Crescimento, decrescimento, uma estabilização, né? Isso aí foi muito fácil para a gente estar entendendo aí que foi no domingo que as duas pessoas produziram a mesma quantidade de lixo aí. Questão 4 da nossa correção. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Letra A seria 9,08 milhões de toneladas. Letra B, 10,92 milhões de toneladas. Letra C, 12,60 milhões de toneladas. Letra D, 21,68 milhões de toneladas. E a letra E, 24,80 ou 24,8 milhões de toneladas produzidas. Os gráficos que aí estão, Estados Unidos, lá, produção lá, né, em milhões de toneladas por ano, 238, a União Europeia, 228 milhões de toneladas por ano, e a China, 300 milhões de toneladas por ano. O nosso gráfico da direita, lembrando que esse aí são gráficos de barra, né? Os gráficos da direita aí representam a parte já de reciclagem, né? O gráfico da esquerda, a produção, e o gráfico da direita, a reciclagem que esses países fazem aí. Do lixo produzido pelos Estados Unidos, eles conseguem reciclar 34% dele. Já a União Europeia consegue reciclar 45% e a China 30% da quantidade que eles produzem aí em um ano. Só que a pergunta lá em cima também é uma pergunta bem clara. Ele quer que você compare, quer que você faça a diferença entre a quantidade de lixo reciclada na China e nos Estados Unidos. Somente entre essas duas regiões, entre a China e os Estados Unidos. Os dados da União Europeia e da União Europeia, tanto da produção quanto da reciclagem, a gente não vai estar usando, ok? E vamos aos cálculos aí, pessoal. Vamos começar pela China aí no caso, né? Sabendo que a China aí produziu 300 milhões de toneladas de lixo, isso durante um ano, né? E esses 300 milhões, nós sabemos que a China recicla 30% dele. Devemos estar fazendo aí 30% de 300 milhões, né? Vamos lá montar lá. O nosso 30% seria 30 por 100. O DI, na matemática, nós já vimos aí que o DI vira vezes 300, né, que é o tanto que ela produziu de lixo. Então, seria 30 por 100 vezes 300. Poderíamos estar cortando zeros em cima com zeros embaixo, ou você estando em casa e você multiplica 30 vezes 300 e no final divide por 100. Vai estar descobrindo aí que a China consegue reciclar 90 milhões de toneladas de lixo nesse período aí estipulado do gráfico, né? Como a comparação tem que ser feita com os Estados Unidos, vamos fazer o mesmo cálculo para os Estados Unidos com os dados do gráfico pertencente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem aí 238 milhões de toneladas de lixo e conseguem reciclar 34%. Então deveríamos estar fazendo aí 34% de 238 milhões para a gente, né? Vamos lá. 34% é 34 por 100, na forma fracionária. O DI na matemática vira vezes, como já fomos dito anteriormente aí. Ou seja, seria 34 por 100 vezes 238, o que daria para a gente aí um total de 80,92 milhões de toneladas de lixo reciclado, né? Deveríamos fazer aí, no caso, a diferença entre a China e os Estados Unidos. Deveriam fazer a diferença de 98 milhões menos 80,92 milhões. Daria uma diferença aí a mais para a China de reciclagem de um total de 9,08 milhões de toneladas de lixo. A resposta nossa correta seria
a letra A. E vamos para a nossa última questão aí, a questão número 5 dessa primeira semana aí, a nossa correção, tá bom? Uma pesquisa identificou as seguintes características sobre a escolaridade e idade da população da cidade de Bento Valente, que tem 200 mil habitantes. Foi feita uma pesquisa, né? Essa pesquisa identificou a escolaridade e idade da população dessa cidade, que tem um total de 200 mil habitantes. Essa pesquisa foi montada do lado esquerdo nosso aí, ó, a população. Montou-se um gráfico de setores, né? Um gráfico de setor, onde nós temos lá que os jovens dessa cidade representam 48%, né? E as mulheres adultas representam 27%, e os homens adultos um total de 25% dessa pesquisa nossa que foi feita levantamento aí. Do lado direito já tem uma tabela, né, gente, com a escolaridade dessa pesquisa que foi levantada aí, tanto dos jovens, mulheres e homens, né? Pesquisa feita a nível de ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior completo. De acordo com os dados, assinale a alternativa correta. Letra A. Em Bento Valente há 54 mil mulheres adultas, 95 mil jovens e 51 mil homens adultos. Alternativa B. Em Bento Valente, 16 mil mulheres têm o ensino fundamental completo. Letra C. Há em Bento Valente 1.500 jovens com ensino superior completo. Letra D. 14 mil homens em Bento Valente possuem o ensino médio completo. Temos que analisar cada uma das alternativas para estar respondendo essa questão, né? Analisar a alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D para ver qual delas seria a correta para a gente. Vamos começar com a alternativa A. Em Bento Valente, há 54 mil mulheres adultas, 95 mil jovens e 51 mil homens adultos. Aí está o nosso gráfico de setor, né? A parte aí amarela, meio alaranjada, aí seria um total de... Seria as mulheres adultas, que representariam 27%, né, da população da cidade. A parte verde, os homens adultos, seriam os 25% da população. E os jovens, que é essa parte roxa que aí está, seriam 48% da população da cidade. Vamos começar o nosso cálculo fazendo a conta aí a partir das mulheres adultas, né? Sabendo que as mulheres adultas representam 27% da população da cidade. 27% de quanto? De 200 mil habitantes, que é a população dessa cidade de Bento Valente. 27% seria 27 por 100, viraria vezes de um total de 200 mil. Você fazendo os cálculos em calculadora ou cortando zeros em cima com zero embaixo, você poderia fazer 27 vezes 200 mil e dividir por 100. Iria descobrir que essa cidade tem 54 mil mulheres adultas, o que bate com o dado lá de cima, lá da alternativa da letra A. Os jovens, no nosso gráfico ali, seriam os 48%. 48% também de quanto? Total de habitantes da cidade, que seriam de quanto? De 200 mil habitantes. 48 por 100 vezes 200 mil, e daria para a gente um total de 96 mil jovens, né? Lá em cima para a gente, lá na nossa alternativa, são 95 mil jovens. Então aí a alternativa A já deixou de ser a verdadeira, né? Esse item aí já não atende o que está lá em cima, lá na alternativa da letra A. Mas vamos descobrir também quantos homens que tem nessa cidade, né? Quantos homens adultos. Seria no nosso gráfico aí 25% de 200 mil. Seria 25 por 100 vezes 200 mil. E teríamos a descoberta aí de 50 mil homens nessa cidade, né? Na nossa alternativa seriam 51, também não bateria, né? Então não pode ser a alternativa da letra A aí, o que a gente estava pretendendo achar aí, tá bom? Alternativa da letra B. Em Bento Valente, 16 mil mulheres têm o ensino fundamental completo. Vamos verificar, né? Lembrando que nós vamos precisar do cálculo que foi feito na letra A lá. Quantas mulheres nós tínhamos lá na letra A lá?
foi calculado anteriormente lá na alternativa A. A gente descobriu que tinham 54 mil mulheres, o total de jovens 96 mil e o total de homens 50 mil. De acordo com essa tabela nossa aqui, no ensino fundamental completo, para a gente, a quantidade de mulheres que para a gente seria um total de quantos por cento lá? De 30%. 30% de quanto? De 54 mil. 30% de 54 mil seria 30 por 100 de 54, daria um total de 16.200 mulheres adultas, né? A alternativa da letra B fala aí em 16 mil. Então, também não seria a alternativa da letra B para a gente. A alternativa C fala que há em Bento Valente 1.500 jovens com ensino médio completo. 1.500 jovens com ensino médio, com ensino superior completo. Ensino superior completo na nossa tabela lá, ensino superior completo de jovens seria o que? Os 2%. 2% de quanto? Quantos jovens nós temos? Nós já calculamos aí. 96 mil. 2% de 96 mil seria 2 vezes 96 mil dividido por 100. Daria aí pra gente 1.920 jovens. A alternativa da letra C fala em 1.500. Também não pode ser a alternativa da letra C, tá bom? Sobra pra gente a alternativa letra D, que diz o seguinte: 14 mil homens em Bento Valente possuem ensino médio completo. 14 mil homens, ensino médio completo. Vamos lá na tabela olhar homens, ensino médio completo. Daria o que? Qual que é a porcentagem para a gente aí? Seria 28%. 28% de quanto? De 50 mil, que nós já calculamos anteriormente e descobrimos que temos um total de 50 mil homens nessa cidade. 28% é 28% de 50 mil. Poderíamos multiplicar 28 vezes 50 mil, dividir por 100, foi aquele processo que a gente já aprendeu de cortar zeros em cima com zeros embaixo, né? Então, nossa resposta seria o que para a gente? 14 mil homens estariam no ensino médio completo para a gente, tá bom? Que bateria com a alternativa aí da letra D para a gente, tá bom? A resposta, então, igual a gente está querendo, realmente é a letra D. Espero que tenham gostado aí das resoluções das questões, tá, gente? Dessa primeira semana aí. Um grande abraço para vocês aí.